Graça e paz, meus amados irmãos. Assunto hoje muito importante e nós estamos juntos mais uma vez. O irmão Osiel, canal Evangelho Sem Máscaras. Junto nós vamos aí desmascarando as heresias, os enganos das seitas religiosas, dos falsos profetas. E é por isso que eu preciso muito do seu apoio para nós alcançarmos êxito nesse trabalho. Você pode nos apoiar primeiro se inscrevendo nesse canal. Nós estamos rumo aí aos 40 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude. E já que você que é inscrito, confirma aí se está apertado o sininho das notificações, confirma aí. E durante todo o vídeo você vai comentando, converse, coloque também a sua opinião, alguma experiência que você teve e a forma que você compreende, porque o assunto hoje é muito importante. Nós vamos falar da doutrina mais importante da Bíblia, que é a doutrina da salvação. Nós vamos falar da santificação dentro da salvação, tá certo? Mas antes eu quero oferecer para você, meu irmão, o nosso e-book, é o segundo e-book que nós trabalhamos. Estamos aí já trabalhando agora o terceiro e-book, juntando todos, vão formar um livro. E esse agora nós estamos falando aí Jesus desmascarando a religiosidade, né? Tá aí o legalismo, a soberba, a hipocrisia. Nós vamos mostrar um pouco dessa máscara dentro do cristianismo que Jesus trabalha ferrenhamente contra ela. Será um prazer enviar para você, é gratuito, é só você me dar um oi no zap que eu estarei encaminhando para você com muito prazer. Também apresentar a você o canal Investidor Cristão, e a nossa palavra ela é simples. Nós, muitas das vezes, preocupamos muito com a nossa vida espiritual e não pensamos no amanhã. Às vezes até induzidos pelas seitas religiosas da qual nós fazemos parte, porque Jesus está voltando, não precisa preocupar. Mas em contrapartida, a hipocrisia da seita vai lá, está comprando templo, está construindo mansões, os líderes e assim sucessivamente. Então há uma hipocrisia. E você, que é adepto de uma seita, eu não preciso preocupar com isso. Precisa. Jesus pode voltar para quem crê a qualquer momento. Mas se não voltar, você vai envelhecer e o canal Investidor Cristão vai te ajudar a fazer bons investimentos para uma aposentadoria mais segura. Eu queria falar para você também da Amaivos, essa associação criada pelos irmãos, são irmãos que saíram de seitas religiosas, e essa associação foi criada para ajudar pessoas que estão saindo das seitas. Nós temos ali um apoio psicológico, apoio psiquiátrico e às vezes até apoio financeiro em algumas situações de irmãos que estão respondendo processos das seitas religiosas. E ali a associação faz um trabalho de apoio, de ajuda. Vá conhecer o trabalho e qualquer dúvida nos pergunte no privado. Irmãos, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, porque nós vamos falar de salvação. Em todas as instituições cristãs, começando desde o catolicismo romano e todas as demais, é gritado aos quatro cantos que a salvação ela é pela graça de Deus. Mas na prática, o que nós vemos, irmãos, é muito diferente disso. Esse é o grande problema. Porque não é o que eu falo que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é como eu vivo, vamos assim dizer. O que nos aproxima de Deus, na verdade, é uma ação do Espírito Santo. Mas em termos humanos, vamos falar aqui em termos humanos, não é o que eu faço. Porque a Bíblia ela é muito clara para nos mostrar, o profeta Isaías deixa registrado isso, que as nossas justiças elas chegam diante de Deus como trapos de imundície. Então não há o que o homem dizer, mas eu jejuo muito, eu subo ao monte, eu santifico a minha vida, então eu tenho acesso a Deus. Isso é heresia. Nós não nos aproximamos de Deus por aquilo que nós fazemos. Pastor, mas está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Sim, meus irmãos. Acontece que a santificação não é algo que eu realizo, que eu ofereço a Deus. Ela é uma operação do Espírito Santo na nossa vida. E por que nós temos que combater isso? Eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia isso.
E por que nós temos que combater isso? Porque as seitas religiosas, elas pregam que a salvação é pela graça. Mas na sua prática, ela coloca o fermento no meio da doutrina, ela coloca as suas garras no meio da doutrina e distorcem a doutrina. Por exemplo, vamos citar aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os irmãos da Adventista entram aqui, eu chamo de irmãos, porque quem julga o homem para salvação ou para condenação é Deus, não é o irmão Uziel. Eu falo aqui de heresias. Tá? Eu falo de heresias e falo de falso profeta. Agora, eles dizem, não, mas a nossa igreja prega a salvação pela graça. Mas quando nós vamos estudar a doutrina do juízo investigativo dentro da Adventista do Sétimo Dia, vai dizer o seguinte, que os nossos pecados foram perdoados por Cristo lá na cruz, a graça de Deus, mas, contudo, todavia, eles não foram cancelados. Por isso que Cristo está desde 1840, acho que é 844, dentro, né, do santuário, fazendo o chamado juízo investigativo, analisando, estudando a vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus, para os nossos pecados ser cancelados, nós temos que guardar a lei. Espera aí, a salvação é pela graça ou pela lei? A salvação é porque eu guardo o sábado? Pastor, mas o salvo guarda o sábado. Não. Isso não é santificação. A ICM, por exemplo, ela prega o seguinte, a salvação é pela graça. Mas, se você quebrar um jejum, que é a orientação do presbitério, faltando 10 minutos para as 9, se Jesus voltar, você vai ficar. Então, ela está dizendo, Jesus salva o homem, mas você tem que fazer isso, isso e isso para ser salvo. Meus irmãos, ao mesmo tempo que diz que a salvação é pela graça, ela nega a salvação pela graça. A doutrina da ICM, ela divide a salvação em dois momentos, ato e processo. No ato, ela prega direitinho. A salvação, Deus elege o homem, Deus chama o homem, mas no processo, o homem é que faz, obedecendo ao presbitério. Não! O homem não é capaz de santificar a sua vida para ver Deus. Se fosse, irmãos, nós não precisaríamos da morte de Cristo na cruz. Nós só santificamos a nossa vida por uma operação do Espírito Santo. O Senhor opera a salvação em nós e o Espírito Santo opera a santificação. Todo mérito da salvação pertence a Cristo. Não há mérito da salvação em nossas ações, em nossas obras. Nós não agimos na salvação, se não for uma operação do Espírito Santo. Eu vou mostrar para os irmãos aqui os versículos bíblicos que vão nos mostrar isso com clareza. Vamos lá? Romanos capítulo 15, versículo 16, diz assim, presta atenção. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Olha que coisa linda. Meus irmãos, quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo. Nós somos aceitos por Deus porque Ele nos elegeu e porque o Espírito Santo opera a santificação em nós. Ai de nós, irmãos, se nós pensássemos que nós iríamos santificar a nossa vida por nós mesmos. Eu sou capaz, eu vou na madrugada, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu faço o jejum do presbitério, eu vou na escola bíblica, eu obedeço. Coitado de você. Coitado de você. Se não for o Espírito Santo operando. Tem que parar com isso, irmãos. Nós precisamos aprender a viver na dependência do Espírito Santo. Isso é viver na graça de Cristo. É por Ele, para Ele, todas as coisas. Não tem nada de nós. Não há mérito em nós para a salvação. Mas no ato é Deus. No processo nós participamos. Você participa com o quê, meu irmão? Tira o Espírito Santo da sua vida, o que sobra de você? Não sobra nada que presta. Porque quem opera tudo e todas as coisas é o Espírito Santo. Vamos mais?
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, versículo 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem santificou isso em nós? Eu? O pastor? O presbitério? Com um monte de normas, com um monte de regras? A igreja, as pessoas estão confundindo santificação, irmãos, com lei. Ah, porque se eu guardo a lei, eu estou santificando a minha vida. Não, isso não é santificação. Meus irmãos, santificação, uma vida santa, é viver naquilo que o Espírito Santo tem para nós. E o que é viver naquilo que o Espírito Santo tem para nós? É os ensinamentos de Cristo. Qual é o grande mandamento de Cristo? O amor a Deus e o amor ao próximo. Quando você está amando o próximo, você está santificando sua vida. Ah, mas eu estou fazendo jejum. Isso não é santificação, irmãos. Isso aí é uma luta. Quando você jejua, você, numa luta pessoal sua, para vencer as obras da carne. Mas se você jejuar sem ação do Espírito Santo, você não vai vencer coisa nenhuma. O jejum, ele é uma arma do cristão contra as obras da carne. Se você tem algo na sua vida, Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Então, quando você jejua, jejum não é um mutirão de jejum para A ou B. Eu me lembro que a jejum agora vão orar para os vizinhos. Aí jejum para os vizinhos. O sujeito passava o ano inteiro sequer sem dar um bom dia para o vizinho. Aí na semana do jejum, vão jejuar para o Senhor salvar. Isso não passa de hipocrisia, irmãos. O jejum é algo pessoal. O jejum é algo pessoal. Você é com Deus. Ninguém precisa saber que você jejuou. Jesus falou assim, quando você jejuar, passa óleo no cabelo, lava o rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas as seitas religiosas ficam proclamando jejum. Não, eu estou de jejum. Jejum daqui. Um vigiando a vida do outro. Será que o irmão está jejuando? Passava em frente à padaria, ficava vigiando se o irmão está lá tomando café. É jejum. Que isso? Jejum? O que Jesus ensinou do jejum foi, entra, tira, passa óleo no cabelo, lava o rosto. Ninguém precisa saber. É pessoal. É você e Deus. Então, 1 Coríntios fala, mas fostes santificados, né, no Espírito de nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo também fala, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, né, para a salvação. Nós somos chamados de Deus, nós somos escolhidos de Deus, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quem opera a santificação no homem? Sou eu com a minha força? Sou eu com o meu esforço? Sou eu com o meu jejum? Sou eu com a minha subida ao monte? Não. É o Espírito Santo que opera em nós. Se ele não operar, irmãos, zerou, acabou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, olha como que a santificação está ligada à salvação. Por isso que Paulo fala, sem santificação, ninguém verá Deus. A santificação, meus irmãos, dentro dos padrões do que Cristo ensinou, ela é um sinal na vida do crente, ela é um sinal que ele é um salvo. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Qual a obediência? Obediência ao que Cristo ensinou. Qual os grandes mandamentos que Cristo ensinou? O amor a Deus e o amor ao próximo. Irmãos, pode inventar o que vocês quiserem. Não passa de liturgia vazia. Ah, porque tem que fazer isso, tem que subir ao monte, tem que fazer... Não. A verdadeira santificação está no meu relacionamento com Deus, que é particular, que é intimidade, ninguém sabe. E no meu relacionamento com o meu próximo. Revela-se Deus na nossa vida em como nós nos relacionamos com o nosso próximo. As seitas religiosas não vão pregar isso, irmãos.
Elas não vão pregar porque elas precisam de você presos nos seus dogmas, nas suas revelações, nas suas profecias. Então ela precisa que você fique preso lá dentro. Ela precisa de você preso, cativo dentro dela. Mas o evangelho é para libertar o homem. A diferença das seitas religiosas, da salvação dentro de uma seita e da salvação no evangelho, porque o evangelho é para libertar o homem e a seita é para te aprisionar lá dentro. A seita fala que é obediência ao presbitério, é obediência à profetisa A ou B. Não, é obediência ao que Cristo ensinou. E Ele nos ensinou o quê? A sua morte para a salvação. Ele nos ensinou um relacionamento íntimo com Deus. Eu peço aos irmãos, tirem um tempinho, em nome de Jesus, e leiam Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Naqueles 3 capítulos, nós temos uma essência do que é ser cristão. Leiam, leiam, sem a visão religiosa que vocês aprenderam, leiam, releiam, estudem aquilo ali que vocês vão ver, ali está a essência do verdadeiro cristão. Vamos mais um pouco de versículos? Gálatas, isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é uma das experiências mais extraordinárias que nós podemos viver na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha o que é santificação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui é santificação, irmãos. Porque é aqui que você revela o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Queridos, vamos entender um pouquinho a palavra? Jesus falou assim, vem cá, entra, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, e vai. E eles perguntaram assim, Senhor, mas nós não fizemos isso. Quando que nós te alimentamos? Quando que nós te demos de comer? Quando que nós te visitamos? Aí Jesus fala, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Olha que coisa tremenda. As pessoas, irmãos, estão achando, eu quero ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou no monte orar, eu vou na igreja, eu fecho o olho, eu tranco o olho, eu estou vendo visão de Deus. Você não está vendo nada. Porque se você quiser ver a face de Deus, você tem que olhar para o seu próximo. Isso é a palavra que está nos ensinando, que Jesus está ensinando ali. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês querem me ver? Vocês querem me ver no decorrer da vida de vocês? Olhem para o seu próximo. Olhem para aquele que está necessitado. Socorra o necessitado que vocês vão estar me vendo. Isso é tremendo, irmãos. E aqui está o fruto do Espírito, o amor. Alegria. Quem opera a alegria? Meus irmãos, a verdadeira santificação, o homem que é santificado em Deus, ele é feliz em Cristo. Paz. Me fala que santificação que existe em alguém que não tem paz. Em alguém que está no púlpito da igreja amaldiçoando as pessoas que saíram da sua seita. Em alguém que está... Onde está a paz nisso? A verdadeira paz. Longanimidade. O sujeito está no púlpito falando de Deus, dali pouquinho está ofendendo todo mundo. Onde está isso? Na igreja, o santo, em casa, é um demônio com a esposa, com os filhos. Santificação verdadeira está aqui. E esse versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, revelam para nós o verdadeiro caráter do cristão que anda em santificação. Isso aqui, e Paulo termina dizendo, contra estas coisas não há lei. Acabou. Não tem mamamá. Eu tenho que guardar o sábado, não posso comer carne de porco, eu tenho que fazer madrugada, eu tenho que fazer o jejum do presbitério. Balela. Você tem que ter fruto do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Isso é ser cristão. Vou terminar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo fala que a carne milita contra o Espírito. Se viver segundo a carne, né, o capítulo 5, versículo 19, fala das obras da carne. Prostituição, avareza, ganância e tudo. O homem carnal que não santifica a vida, ele alimenta a sua carne. Agora, Paulo aos Romanos fala aqui,
Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Nós não nascemos para viver a carne. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, aqui está do corpo, mas tem uma tradução que fala da carne, vivereis. Se mortificardes, através de quem? Do Espírito, irmãos. Quem consegue matar a nossa carne, quem consegue matar os desejos da nossa carne, meus irmãos, é o Espírito Santo. É uma operação de Deus na nossa vida. Então, irmãos, aqui nós encontramos, é lógico, nós podíamos falar aqui mais inúmeros versículos, eu escolhi aqui 6 versículos para os irmãos trabalharem isso agora, né? Nós não temos aqui a palavra final, os irmãos precisam trabalhar isso, irmãos. Paulo aos Efésios, capítulo 6, capítulo 2, versículo 8, fala assim, que a salvação, ela é pela graça, ela não é pelas obras, ela é pela graça, mediante a fé. Ela não vem de vocês para que ninguém se glorie. Aí eu fico vendo, entra no meu canal, não, mas nós guardamos o sábado. Você está se gloriando, irmão. Ah, porque nós não comemos carne de porco, blá, blá, blá. Você está se gloriando, isso não vale nada. Ah, mas eu faço madrugada, 3, 4 madrugadas por semana, e daí? Isso não vale nada. Ah, mas eu jejuo muito, eu subo ao monte para orar, blá, blá, blá. Isso não vale nada se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e que a santificação na sua vida seja glória para Cristo na pessoa do Espírito Santo. Você não fez nada. Nada. É o que a palavra está ensinando. Sou eu. Eu não estou catando versículo isolado, não, irmãos. Eu estou fazendo aqui aos irmãos vários versículos mostrando aos irmãos que quem opera a santificação na salvação é o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar mais esse tema, irmãos. Nosso canal é para desmascarar as seitas, mas nós desmascaramos com o Evangelho simples e puro. Queridos, por que eu estou trazendo esse assunto? Que nós precisamos, irmãos, voltar ao Evangelho de Cristo. Eu sempre converso com um, com outro, é maravilhoso falar do amor do Senhor Jesus, mas eu vejo que as pessoas só conseguem ler a Bíblia com a visão que ele aprendeu. É a visão maranática, é a visão adventista, é a visão romana, é a visão batista, é a visão calvinista, é a visão arminiana, é a visão geodetiana e por aí vai. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que voltar a ler a Bíblia com a visão do Espírito Santo, com a visão de Cristo, com aquilo que Cristo ensinou. Nós vamos ter, como se diz, ajudas doutrinárias, não tem problema, mas nós não podemos nos cegar. Ah, não, porque fulano falou assim e é assim, não. Nós temos que abrir a nossa mente para viver o que Cristo falou para nós. O problema, meus irmãos, das seitas religiosas, eu quero terminar aqui esse assunto falando disso, é que a pessoa, nesse processo, ele nunca se sente salvo. Olha que horror o que é ser um crente adventista. É um horror. Por que é um horror? Porque ele nunca é um salvo. Porque depois que ele morrer, é que vai passar por um juízo de Cristo para ver se foi salvo ou não. Ele nunca descansa na salvação. Por isso que tem um medo de quebrar o sábado. Ah, meu Deus! É igualzinho os fariseus lá da Bíblia. Não posso quebrar o sábado porque... A Maranata... Quantas vezes eu vi o presidente da OBA pregando que se você entregar um jejum faltando 10 minutos para Jesus voltar, você não vai ser arrebatado se Jesus voltar 9 horas. Olha que heresia! Não descansa na salvação, porque ele tem que estar sempre fazendo, ele não para, ele está sempre querendo, ele precisa de mais. Quer ver uma frase que as pessoas de seita religiosa constantemente estão fazendo? Ai, eu orei para Jesus não voltar agora que eu não estou pronto. Você vai estar pronto quando, irmãos? Você está confiando na sua pessoa para ser salvo? Você está confiando nas suas obras? Você está confiando naquilo que você faz para ser salvo? Você nunca será salvo. A nossa salvação, a nossa confiança da salvação está na pessoa de Cristo, que derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Ele disse assim, preocupa não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede do Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou para a casa do Pai, mas não preocupa, porque eu não deixarei vocês órfãos. Olha que coisa maravilhosa. Aí as pessoas estão confiando no jejum que faz para ir para o céu, no sábado que está guardando,
na carne de porco que não come, no café que não bebe. Não lê Bíblia, não sabe o que é Evangelho da Graça. Está preso numa mentalidade religiosa, porque a sua seita ensina assim, e não consegue abrir o olho e falar, meu Deus, saia disso, irmãos. Vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a palavra, vamos passar a viver a Bíblia. Então eu deixo aí uma orientação para vocês. Leiam Mateus capítulo 5, 6 e 7 todinho, e leiam aqui Gálatas capítulo 5, pode ler a partir do versículo 17, ali vocês vão entender o que é graça, o que é a operação de Cristo na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, produzindo em nós a verdadeira santificação. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te ajude a vencer essas seitas religiosas, essas heresias que estão impregnando a mente do homem nesta hora. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho, é o Evangelho sem máscaras. Lembrando a você que não é inscrito no canal, peço seu apoio. Nós estamos chegando a 40 mil inscritos. É muito importante o seu apoio, nos ajude. Comente aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém e juntos nós chegaremos lá, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.